Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Nós hoje vamos estudar sobre a parábola do rico insensato. Nós vamos encontrar esta parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, Lucas 12, Lucas capítulo de número 12, Lucas capítulo de número 12, a partir do verso 13. Nós vamos hoje meditar na parábola do rico insensato. Então, Lucas 12, a partir do verso 13 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus, nosso Pai. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Assim é todo o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Então hoje nós estaremos meditando nesta parábola. E antes nós vamos ouvir o Asaf Borba cantando Foi Graça. Essa música é uma das músicas que eu amo. Então nós vamos ouvir o Asaf Borba cantando Foi Graça. Nesta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim, apontando-os como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou.
doce graça, foi graça irmão, eu consigo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça, preciosa e doce graça. Foi graça demais, eu consigo que for assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então nós vamos ler hoje, né? Eu já li o texto todo, vamos ler só o texto da parábola. Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Tu és santo e nós estamos em tua presença pedindo a tua inspiração, dizendo que nós estamos, ó Deus, diante do teu altar. Fale conosco para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço, é em nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos hoje, né, primeiro mandar um abraço para todos, né? Irmã Rita é fora de série. A irmã Rita é uma bênção do céu. Então hoje, 3/3, né? Então nós vamos estudar a parábola do rico insensato. E, como é nosso costume, primeiro a gente interpreta e à medida que a gente vai interpretando, vai trazendo para o nosso contexto. Um dos grandes problemas hoje é que a gente quer inventar e aí a gente acaba errando. O melhor tipo de sermão que existe é o chamado sermão expositivo. É o sermão onde você lê um texto, interpreta o texto,
E aí Deus fala, sem precisar que eu invente. Nós estamos precisando de pregadores que preguem no Novo Testamento e que preguem sermões expositivos, que deem estudos explicando o texto, para que as pessoas compreendam e, em compreendendo, possam colocar em prática, possam vivenciar, experienciar isso. Então, uma das perguntas é que nós temos que fazer é por que Jesus contou esta parábola? Nós já sabemos que era o método de Jesus, era contar a parábola e deixar a pessoa tirar suas conclusões. E que a pessoa se enxergasse na parábola. Então o contexto é o seguinte, Jesus está ensinando seus discípulos. Ele acabou de corrigir os fariseus, porque estavam incorrendo no perigo de blasfemarem contra o Espírito Santo. E aí Jesus Cristo chega e diz para os seus discípulos que eles vão ser perseguidos. Ele está ensinando que eles não devem temer quando forem diante das autoridades, que eles serão levados, e que o Espírito Santo estaria com eles, dando palavras. E muita gente entende esse texto errado, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então muitas vezes a gente acha que não precisa estudar, e se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você tem que ser alguém que tem coragem de ler muito, de estudar muito, de buscar muito de Deus, para que você possa abençoar o povo. Ninguém vai abençoar o povo sem gastar tempo estudando, sem ter trabalho. Hoje a gente quer ser bênção sem trabalhar, e muita gente usa isso aqui. Mas olha, Jesus diz assim no versículo 11, quando vos levarem às sinagogas, que era a igreja dos judeus, e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis. Isso quando vocês forem levados diante da justiça. Não vos preocupeis quanto ao modo, porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar diante das autoridades. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Aí muita gente aplica isso a hoje. Não diante das autoridades, mas lá no púlpito. Você teve tempo de estudar, de pregar. Você teve tempo de se preparar, mas não se preparou. E aí você diz, não, Jesus disse que daria. Não é assim, meu amigo. Você não lê o texto, nem sequer lê o texto. Jesus disse quando você for arrastado aos tribunais. E aí, quando Jesus está ensinando, um homem, diz assim, ó, versículo 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Jesus está ensinando, o cidadão interrompe. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Eles estavam no litígio, ele e o irmão, sobre a herança, provavelmente algumas terras, gado, essas coisas que o pai devia ter morrido, e eles agora estão lutando pela herança. Porque muita gente só é irmão enquanto o dinheiro não está no meio. Na hora que o dinheiro aparece, a fraternidade pula pela janela. Então, o que acontece? Ele diz, mestre, ordena.
ele vai lá e dá uma ordem para Jesus, né? Ele não pede, ele manda. Ele manda, ele diz: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, naquela época havia essas questões de herança, como hoje, e quem decidia isso era a justiça. Só que esse homem já tinha examinado tudo. Ele era tudo, ele era juiz, era tudo. E ele já tinha declarado no coração dele que o irmão dele estava errado, que ele estava certo, porque ele pensava apenas nele. Então ele não quer que haja justiça, exame, averiguação, quem tem razão, quem não tem. Ele já decretou quem tem razão, ele já decretou que tudo é dele, ele já foi o juiz e ele quer simplesmente que Jesus seja o seu empregado, o oficial de justiça, que vá lá e comunique ao irmão que está despejado e que tudo pertence a ele. Ele quer usar Jesus, assim como muita gente hoje está querendo usar a Jesus. Eu fui uma vez dar um estudo bíblico na casa de uma senhora e ela reunia um grupo para ouvir a palavra de Deus e de repente eu ouvi ela com umas coisas esquisitas. Ela dizia assim: anjo, vá buscar meu filho. E depois terminou, eu perguntei: irmã, não sei se eu entendi bem, mas a senhora deu uma ordem. Ela disse: é. Eu ouvi, pastor Gilberto, um pregador dizendo que os anjos são nossos servos. Então eu ordeno a eles, e ele me disse que a gente podia ordenar os anjos, que os anjos faziam. Eu disse: minha irmã, quem ensinou isso a senhora estava equivocado. Os anjos são servos de Deus e conservos conosco. Conservo, o nome já está dizendo, servem a Deus com. Mas, é, pastor, isso é. Então tem muita gente que não lê a Bíblia. E o meu sonho, o meu desejo é que você, que tem nos acompanhado, seja alguém que lê a Bíblia com responsabilidade. Seja alguém que não tire os textos. Eu trabalhei muito tempo com dependência química e a gente estava muito em televisão. E na televisão, muitas vezes, você dá uma entrevista de 1 hora e eles botam em 5 minutos. Eles editam. Eles botam simplesmente o que eles querem, o que lhes interessa. O resto, eles jogam fora. Então você vai dar uma entrevista de 1 hora, mas saiba que vai passar em 5 minutos. Até por causa do tempo também. Então muita gente faz assim com a Bíblia. Ele pega um texto inteiro e tira 2 linhas. Tira apenas uma história, esquece e joga fora o resto. Então, ele diz: mestre, ordena. Então, ele não quer que a justiça haja, ele já decidiu quem está certo, é ele, e Jesus é um mero empregado, é um mero oficial de justiça. Aí Jesus responde, ele interrompeu Jesus responde asperamente, porque tem muita gente que pensa que Jesus era uma pessoa que não respondia à altura das pessoas. Que Jesus só dizia: meu filho, meu menino. Que Jesus era aquele tipo de gente zen, que passa a vida toda. Jesus tinha hora que pegava pesado. E aqui é uma dessas. Jesus disse assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, você interrompeu meu ensino, minha aula agora, aguente. Quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor
entre vós. Quem foi? Aquele homem já ficou assim, vixe, o negócio é sério. E engraçado é que se você pegar a palavra no grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, e de lá foi traduzido para todas as línguas, a palavra repartidor é merites. Merites. Que significa alguém que reparte, alguém que divide. E se você trocar, né, tem uma palavra bem parecida que é messites, que quer dizer reconciliador. Então, Jesus não era o merites, o divisor, ele era o messites, o conciliador. Jesus está dizendo, eu não sou divisor. Dizem que dois homens estavam brigando por terras e no meio da terra havia uma lagoa. E a divisão era bem no meio da lagoa. E de tanto eles brigarem, resolveram contratar um homem para fazer uma cerca. Cerca essa que chegasse até perto da lagoa. E o homem passou o dia trabalhando. Quando chegou lá, à noite que os dois foram ver a cerca, o homem tinha construído uma ponte sobre a lagoa, que ligava a terra de um à terra do outro. E eles, enfurecidos, disseram, mas nós te contratamos para fazer cerca. Ele disse, mas vocês não leram lá na minha marcenaria, que lá tem assim, construtor de pontes. Então eu não sei fazer cercas. Eu não sei separar. Eu só sei construir pontes. Esse é o cristão. Esse é o Cristo. Ele não sabe separar. Ele sabe conciliar. Ele não constrói cercas que dividem, que separam. Ele constrói pontes que ligam, que unem, que trafegam, que transitam, que levam e trazem amor, paz, cordialidade. E aí Jesus diz, agora, depois de perguntar, me diga uma coisa. Quem foi que me constituiu juiz ou repartidor? Quem foi? Foi seu pai? Foram as autoridades? Porque Jesus percebe que aquele homem ele não quer a opinião de ninguém, ele já tem uma opinião formada. Ele não quer que se faça justiça, ele mesmo já fez, ele já julgou. E ele já declarou, porque ele é profundamente ensimesmado. Ele é um ser só, não precisa de ninguém. E aí, Jesus diz assim no versículo 15, então Jesus recomendou. Jesus olhando aquele homem, percebendo como ele está, Jesus agora diz, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. É a palavra pleonexia, certo? É o desejo desmedido de ter. É quando você coloca todas as suas esperanças nos bens, toda a sua fé, toda a sua confiança. É quando você faz do ter a razão do viver. Até rimou. E aí Jesus cita um provérbio e diz, porque, que é uma conjunção explicativa, hot, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Isso era comum, era um provérbio, e até hoje. Mas as pessoas brincam, zombam. Dinheiro, eles dizem que o dinheiro manda buscar felicidade. É claro que todos nós precisamos de dinheiro. Mas uma coisa deixa bem claro. Necessitar de dinheiro é uma coisa. Fazer do dinheiro
a nossa segurança e a razão da nossa existência é outra bem diferente. E aí, por conta disso, Jesus resolve contar uma parábola. Jesus, eu vou contar uma historinha aqui, para que vocês aprendam. Então eu vou dar uma resposta a você. Você me perguntou, você quer que eu faça justiça, então vamos lá. Vou contar uma história. Ele diz assim, o campo de um homem, a fazenda de um homem rico, ele já era rico, produziu com abundância. Então ele ganhou uma riqueza extra, ele ganhou mais, porque a medida do ter nunca enche. Então naquele ano, ele não tinha se esforçado, mas uma dádiva, uma bênção de Deus ele recebeu, que foi do seu campo produzir, de tudo dar certo, não haver praga, a chuva veio na medida certa, o sol na medida certa, no tempo certo. Então Deus abençoou por todos os lados e ele teve uma safra, uma colheita hiperabundante, muito, 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 muito grande. Né? Porque para você ter uma boa colheita, você precisa da chuva na medida certa, do solo, né? Você precisa do sol, você precisa da semente, você precisa do controle das pragas. Então há uma série de coisas. E aquele homem não fez nada, mas tudo isso Deus fez por ele. Controlou as pragas, mandou chuva na medida certa, no tempo certo. E aquele homem foi agraciado. Isso é graça, é favor não merecido. Ele já era rico. Deus agregou ainda mais bens àquele homem. Isso é o que Jesus está contando. E aí o povo está, puxa, esse homem deve ser um homem, porque naquela época associava riqueza com proximidade de Deus. Então todo mundo que está ouvindo deve pensar, esse homem aí é um homem que anda com Deus. É um homem que pensa nos outros, é um homem que ama a Deus e ama o próximo. E aí, diz assim, e arrazoava consigo mesmo, dizendo. Então ele agora pensa, mas ele fala com ele mesmo. No Oriente Médio, eles são gregários. O que é isso? Né? Eles vivem em comunidade. Então ninguém toma decisões sem antes conversar muito. E as pessoas do Oriente Médio, quando você está numa conversa, que você quer acabar a conversa, eles dizem, não interrompa. Deixa fluir para que a gente aprenda. Então, eles discutem bastante. No sentido de conversar, né? No sentido de crescer mais. Então, todo mundo se reúne, né? Principalmente com os mais velhos, que acreditavam ter mais sabedoria. E essa foto, Regina, ficou bonita, viu? Então, o que acontece? Eles eram pessoas que conversavam, que ouviam os outros. Mas esse aqui não. Esse aqui não quer saber de ninguém, ele não conversa com ninguém, ele conversa consigo mesmo. Então ele é um personagem diferente. O povo já começou a dizer, mas quem é esse ser? Que homem é esse? E aquele que perguntou a Jesus já está assim, igual um gato quando vê um Rottweiler, todo felpudo, todo arrepiado. E Jesus continua. Ele está conversando só, então ele não está pedindo ajuda de ninguém, como era costume. Então o povo já está começando a dizer, que negócio é esse? Que homem é esse? Que rico é esse que sua fazenda produziu tanto e ele está falando com ele mesmo, ele não está pedindo conselho de ninguém, ele não está comunicando a ninguém, ele não está discutindo com os anciãos, ele não sentou à porta, que era o lugar onde sentavam os mais educados, os mais instruídos, ele não pediu conselho de ninguém, então ele é alguém em si mesmado. Este homem era alguém
ensimismado, ou seja, era ele, era glória a mim, louvado seja eu. E aí, diz assim: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Preste atenção nos pronomes. Meus. Tudo é dele. Certo? Tudo é dele. Tudo. Ele diz assim, ó, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros. Veja, ele já tinha celeiros, mas ele vai derrubá-los, fazer outros maiores, para poder pegar tudo aquilo que foi dádiva. Certo? Só faltava ele dizer: a minha chuva, o meu sol, a terra, né? Entende assim? Os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto. Veja que sempre tem meus celeiros, meu produto, meus frutos, tudo pertence a ele. Ele não entendeu que tudo que ele tinha era dádiva de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te glorias? Então esse homem não conhecia este princípio. Como muita gente hoje não conhece esse princípio de que tudo que nós temos é dádiva. Que tudo que nós temos é presente, é dom, é doron. No grego, é dom, é dádiva de Deus. E aí aquele homem diz o seguinte: rapaz, ele está conversando só com ele, ele é egoísta, ele é ensimismado. Ensimismado é uma pessoa que vive unicamente para si, ela está dentro de si. O mundo dela é ela. E aí ele diz: e recolherei todos os meus bens. Então são, preste bem atenção, meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens. Tudo é dele, nada foi lhe dado. Como muita gente, eu fui conversar com um médico agora que me atendeu, e ele disse que era ateu. Eu disse para ele: Deus ajudou o senhor? Não, eu estudei, eu gastei muito tempo estudando. E aí eu disse: mas quem foi que deu ao senhor a vocação? Aí ele calou-se. Porque tudo que eu dizia, ele dizia. Ele disse: olha, moço, veio uma mulher aqui agradecendo a Deus porque te curou a filha dela. Não, quem curou a filha dela fui eu. E aí, eu disse: mas Deus abençoou o senhor para o senhor estudar? Ele disse: mas eu tive que estudar muito. Isso é verdade. E aí ele sempre tinha uma. E eu disse: mas quem deu ao senhor a vocação para ser médico? Aí ele encerrou a conversa. Ele encerrou a conversa. Certo? Porque se você for perguntando, vai acabar em Deus, meu amigo. É aquela história, a antiga história: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E você vai. Você vai. O ovo veio da galinha, a galinha vem do ovo, o ovo vem da galinha, a galinha vem do ovo, e você vai voltando, vai acabar em Deus, meu amigo. Tem que haver o primeiro ser, que Tomás de Aquino chamava de causa inamovível, de causa incausada, que causou todas as coisas. Mas nós não estamos para filosofar. Ele diz assim: então, depois que ele não reconhece nada como dádiva, como muita gente, então direi a minha alma. Veja que tudo é dele, até a alma é dele. Então direi
a minha alma. Então muita gente, ele não prega legal porque quer inventar coisas. Meu irmão, não invente, já está tudo aqui. O nosso dever não é fazer o lanche, não é fazer o almoço, não é fazer a janta, é simplesmente servir. Pregador não faz pregação, no sentido de criar. Ele simplesmente pega o texto, estuda o texto, interpreta o texto com coragem, valor, trabalha muito, e depois ele explica o texto, e o texto por si só fala. Porque é a palavra de Deus. Deus não se preocupa com a minha. Deus não tem nada a ver com aquilo que eu invento. Mas Deus tem preocupação e abençoa quando a gente diz o que ele realmente estava dizendo. Então aí a pregação expositiva e o pregar o texto, interpretar o texto para poder ser não o Gilberto falando, mas Deus. E onde o Gilberto apenas serve de mediador, de alguém que explica e aplica, mas não de inventor. Eu não preciso inventar a pregação já está aqui. Eu preciso ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. E aí ele diz assim, então direi a minha alma. Veja que ele não conversa com ninguém, ele não tem família, ele tem, mas é como se não existisse. Ele não está preocupado com seus vizinhos. Então no Oriente Médio, o auditório de Jesus, ele diz, que homem é esse? Que homem é esse que não pergunta aos mais velhos, que não chama os vizinhos, que não conversa com as pessoas? Que homem é esse que não aparece a mulher dele, os filhos? Que homem é esse que conversa sozinho? Certo? E ele diz assim, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então ele olha agora, pensa e diz, olha, o que eu tenho dá para o resto da vida. Certo? Eu tenho agora, o que eu tenho, os meus bens, agora eu estou garantido. Agora a aposentadoria está garantida. Agora o gol já foi feito, é correr para comemorar. É só esperar o abraço. Então esse homem agora, ele colocou toda a sua segurança nos bens. Então agora ele acha que está garantido contra tudo. O que vier, se a família se desgraçar, se a doença vier, qualquer coisa, ele tem a certeza de que os bens vão resolver. Então os bens se tornam para ele um Deus. Algo que dá a ele segurança. E não é assim conosco? A gente acha que se a gente tiver um bom plano de saúde, um bom emprego, uma boa casa, um carro do ano, se a gente tiver bons médicos à nossa disposição, amigos, emprego garantido, a gente acha que se a gente tiver esse tipo de coisa, uma aposentadoria já garantida, se a gente tiver isso, a gente acha que a gente vai ser feliz. E a gente não sabe que a vida prepara surpresas. Olha o caso de Jó, que um dia ele era rico, de repente perdeu as riquezas, de repente perdeu a família, de repente perdeu a saúde, e nada restou. E Paulo diz, manda aos ricos deste mundo que não ponham sua esperança na incerteza das riquezas. Então os bens,
eles não garantem, porque os bens são passageiros. Porque os bens podem ter hoje, eu conheço pessoas que eram riquíssimas e que de repente foram à falência. Conheço pessoas que tinham carros, pessoas que tinham uma vida de luxo, e pessoas que de repente as coisas mudaram, e aí tudo mudou. E hoje você está vendo aí com a questão da pandemia, que ninguém esperava, pegou um monte de gente de calça curta. Hoje você vai ver que igrejas que antes tinham dinheiro, hoje não tem. Empresas que antes estavam contratando, hoje estão demitindo. Gente que antes tinha planos e mais planos, hoje tem que fazer redução de despesas. Então as pessoas começaram a perceber que o dinheiro, que é os bens, não garantem. Não garantem. Eles ajudam, mas não garantem. Você está vendo que tem muita gente que morreu mesmo tendo os melhores hospitais, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo sendo tratado pelos melhores médicos de outros países, mesmo assim morreu, né? E foi levado para tudo que era lugar, mas mesmo assim não deu jeito. E aí Jesus, aquele homem agora, ele está garantido para ele. Então Jesus está dizendo para aquele homem, olha, você imagina que se você tomar do seu irmão, se você ganhar dele, você não está preocupado com o seu irmão, você não está preocupado com a sociedade onde você vive, você está preocupado só com você. E você imagina que se você tiver isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e mais segura. E Jesus disse, você esquece de um detalhe. Você está conversando só, você não ouve ninguém, e para que você saia desse casulo que você teceu ao redor de você, é preciso uma voz bem forte. E aí ele diz, Jesus diz, mas Deus lhe disse, louco. Deus fala com aquele homem. Ele não fala com ninguém, mas Deus fala com ele. E Deus diz, louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Deus está dizendo para ele, a tua alma não é tua, eu emprestei. E a palavra que pedir é emprestar. Aquilo que eu emprestei eu vou pedir de volta. No original grego, pedirão quer dizer eu emprestei e por isso vou tomar. Ele achava que tudo era dele, os bens, os produtos. Ele esqueceu que a chuva quem deu foi Deus. Que quem fez germinar um monte de semente foi Deus. Que quem fechou a torneira do céu para não alagar e ele não perder a lavoura foi Deus. Que quem mandou o sol na medida certa foi Deus. Que quem adubou a terra foi Deus. Ele não... que quem fez a planta ser frutífera foi Deus. Mas ao invés de ser grato a Deus e dizer, ó Deus, o Senhor me deu, eu vou repartir com o meu próximo, o excedente, eu já tenho muito, mas apesar de ter muito, o Senhor ainda é tão bom que me deu mais, e eu vou, já que eu tenho demais, eu vou repartir com quem tem de menos. Eu vou abençoar, eu vou ser instrumento de bênção, porque eu tenho demais. Irmão, quem Deus dá muito, tem que ser instrumento para repartir com os outros. A quem muito foi dado, muito será pedido.
em todas as áreas. Então, o que Deus nos deu em abundância, nós devemos usar para o benefício do próximo. Nós não somos um fim em nós mesmos, mas um meio. Deus abençoa o mundo, ou Deus não abençoa através do seu povo. Então, se o povo de Deus faz o que lhe é mandado, então Deus abençoa a sociedade. Se o povo de Deus é ensimesmado, como esse homem aqui, então ele retém as bênçãos de Deus. E aí o mundo fica dizendo, cadê Deus? Quando deviam dizer, cadê o povo de Deus? E lembre-se, os instrumentos de Deus, os carteiros de Deus, os visitantes, as pessoas oram, Senhor, eu fico assim, visite o hospital, visite o presídio, visite o lar dos idosos. E Deus lá no céu dizendo, eu chamei você para fazer isso. E você tem esta cara de chegar e pedir que eu faça. É você que é para visitar os presos, os doentes, os idosos, os abandonados. Se fosse para eu ir, para que eu teria chamado você? A nossa sorte é que Deus é bom demais, Deus é compreensivo demais, mas a gente faz cada coisa. Você já deve ter ouvido muito isso, Senhor visita os hospitais, as prisões, e a gente pensa que está arrebentando. A gente pensa assim, ó, eu estou arrebentando, orando, minha oração é pelos hospitais, pelos doentes, pelos presos, pelos idosos, e a gente nem sabe que Deus lá no céu está dizendo, sabe de nada, inocente, é você que é para ir, eu te chamei para fazer isso. Então esse homem, por que ele é louco? Deus diz assim, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, aquilo que eu emprestei, agora você vai ter que devolver. Você não soube. Qual foi a loucura desse homem? Foi colocar a segurança, a sua fé e toda a sua vida sobre os bens materiais. E não saber que a sua zoe, sua vida, hoje pedirão a tua alma. Hoje aquilo que eu emprestei, você vai ter que devolver. Então o ensino do Novo Testamento é que tudo que nós temos é dádiva, é empréstimo, é concessão. Deus nos deu o direito de usarmos por um tempo, mas é dele, ele vai pedir de volta, inclusive a nossa alma. Então nem a alma desse homem era dele, mas ele não sabia disso. E é o que eu e você precisamos saber. É que tudo pertence a Deus. E tudo que nós temos foi e é dádiva de Deus. Rubervan, Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. Então ele diz, e o que tens preparado? Para quem será? Salomão, ele foi o homem mais rico de Israel, e no Eclesiastes, tá, ele faz uma reflexão sobre isso. Ele diz, o homem ajuntou muita coisa, e quem vai herdar, o que fará? Valorizará ou não valorizará? Então Jesus está dizendo, o que tens preparado? Para quem será? Já que ele vivia só. Já que ele era ensimesmado em uma sociedade que todo mundo era gregário, vivia junto, esse homem era do contra. Ele vivia só. Então Jesus está dizendo, é loucura. Você ajuntou tanto, mais do que o que você precisava, e não tem para quem deixar. Você vai morrer hoje, não vai comer um grão, não vai usufruir disso. E o pior, não tem para quem deixar. Não tem.
todo o seu esforço de derrubar e construir, você podia estar sendo tão feliz, mas você trabalhou tanto para derrubar e para construir novos celeiros. Você gastou tanto tempo que quando chegou a hora de você pensou que ia se regalar, que ia celebrar, que ia correr para comemorar o gol, veio o VAR celestial, e disse: você vá para o inferno. Disse: olha, você gastou tempo precioso. E quanta gente que está em busca dos bens materiais, achando que estes lhe darão a segurança. E o tempo está passando. E a pessoa não tem tempo para a família, não tem tempo para si, não tem tempo para socorrer o próximo, não tem tempo para Deus, não tem tempo para se tratar, não tem tempo para usufruir. Então ele é um ser ensimesmado. E aí quando ele acha que agora eu ajuntei, porque quando a gente põe a segurança nos bens, fazendo um parênteses, claro que Deus não condena qualquer pessoa que queira uma boa aposentadoria, que trabalhe para ter uma boa casa, um bom carro. Deus não condena isso. Como eu já disse, o que é loucura é você achar que você vai trabalhar feito um louco, vai juntar de qualquer jeito um monte de coisa e isso vai garantir o seu futuro. E isso vai trazer felicidade para você, e isso vai trazer garantia de você dizer assim: agora, aconteça o que acontecer, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, como esse homem diz, e agora sim, agora eu vou ser feliz. E aí Jesus lembrou a ele: olha, tudo que você tem foi empréstimo. Como eu já disse, esse verbo pedir, é pedir no grego, é pedir de volta algo que lhe foi emprestado. Então Deus está dizendo: eu te emprestei a alma, e agora está na hora de você devolver o que é meu. Já que você não entendeu que é minha chuva, que é meu campo, que tudo é meu, então devolva a sua alma, que é minha. Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Para quem ele ia deixar? Triste é o ser humano que não vive para abençoar. Triste é o ser humano que vive só e morre só. Triste é o ser humano que não faz da sua vida um canal de bênção para o próximo. E aí Jesus diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus conclui. Jesus não diz, a parábola não diz o que aconteceu com o homem. Porque qual é o ensino da parábola? É deixar em aberto para que a gente responda. E aquele homem agora tem que responder. Ele disse: rapaz, eu estava colocando a minha segurança acima do meu irmão, da minha família. Eu estava sendo egoísta. Eu já tinha julgado, tudo era meu. E essa história que esse homem contou aí me fez meditar. E aí Jesus não fecha, não diz: olha, o homem se arrependeu, mudou ou não. Porque ele quer que eu e você e todos os ouvintes daquela época pensemos, meditemos. Onde está a nossa segurança? O que garante a nossa segurança? Como nós estamos vivendo a vida? Nós estamos vivendo a vida achando que a vida de alguém consiste dos bens que ela possui? Nós estamos querendo que Jesus seja apenas um repartidor?
Jesus é um reconciliador, ele não é o meritês, ele é o messitês. Jesus não veio para construir cercas, ele veio para construir pontes que ligam. Jesus não veio para ajuntar, ele veio para servir. Ele multiplica pães e peixes, mas ele multiplica pães e peixes não para si, mas para os famintos. Ele cura, mas não cura a si mesmo. Ele cura os leprosos, os doentes. Ele perdoa. Ele trabalha em prol do carente, do esquecido, do excluído, do rejeitado. Ele vive na direção do próximo. François Varrion, um teólogo, ele diz uma coisa sobre Jesus e sua dupla natureza, a divina e a humana. Ele diz: Jesus, enquanto Deus, é totalmente dedicado aos homens. E enquanto homem, é totalmente dedicado a Deus. Em Jesus, nós temos tudo que Deus é e tudo que o homem deve ser. Em Jesus, nós temos tudo que Deus é e tudo que o homem deve ser. Então Jesus é o nosso exemplo. É o exemplo de alguém que viveu e que deu sua vida. Ele disse: ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. De alguém que viveu para abençoar. De alguém que não tinha onde reclinar a cabeça, mas que ao mesmo tempo tinha tanto amor, tanta riqueza, tanto poder, que era capaz de servir um banquete de peixe e de pão no deserto para uma multidão que graciosamente recebeu. Jesus era alguém que atravessava o mar, que ia a um lugar perigoso onde tinha um louco que se feria com pedras e que muitas vezes fora acorrentado, mas que as correntes, que todo o labor humano se mostrou infrutífero para dar jeito na vida daquele homem. E quando as pessoas chegam, encontram aquele homem em são juízo, sentado aos pés de Jesus. Só Jesus entra num cemitério, principalmente naquela cultura, liberta o endemoniado, enfrenta as forças do inferno para nos dar sanidade, juízo. Só Jesus, em 3 anos, vira o mundo de cabeça para baixo. Jesus é o nosso exemplo, o meu exemplo, o seu exemplo. Então é nele que está a nossa confiança. É ele. Então ele diz assim: entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Será que nós não estamos buscando no lugar errado? Porque eu já disse que o objetivo desse estudo aqui é refletir sobre o cristianismo. Não é criticar ninguém, não é pensar na vida do outro, é pensar na minha vida. É eu, Gilberto Rebouças, pensar, ver o ensinamento do Cristo e eu dizer assim: vou examinar a minha vida. Não estou pensando aqui em você, não estou pensando no outro, eu tenho que pensar em mim, para depois eu poder pensar no outro. Porque Jesus tira o argueiro do teu olho, para depois tu tentar tirar a trave do outro. Tira a trave do teu olho, melhor dizendo, para depois tu tirar o argueiro do outro. Então Jesus diz: hoje te pedirão algo. Você que não é cristão. Nós estamos numa fila, todos nós.
E um dia essa alma que Deus emprestou, Ele vai pedir de volta. E aí, que tipo de riqueza nós vamos apresentar diante dele? Que tipo de gente nós vamos chegar lá? Transformado, diferentes, humildes, agradecidos, pessoas que existiram para abençoar, pessoas que foram instrumentos de Deus, ou pessoas ensimesmadas, que viveram para si, e que no dia que a alma foi chamada, foram pegos de surpresa, e nada podem levar. Dizem os biógrafos de Alexandre o Grande, que ele deu ordem para que, quando morresse, as pessoas cortassem seu braço e pendurassem do lado de fora do caixão, para que as pessoas vissem que nada ele levou, que nada ele levou, que ele ia de mãos vazias. Nada, nenhum bem. Ele conquistou até a Índia, mas nada levou. E Paulo diz: tendo com o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. O mais, o que Deus dá a mais, é graça, é dádiva. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas estas coisas, e tudo isso vos será acrescentado. Então hoje, você que não é cristão, você está sendo convidado por Deus para, diante desta parábola, repensar a sua vida e ver: será que eu não estou sendo igual a esse homem? Será que eu não estou sendo reprovado na escola de Jesus? E será que eu não estou reprovado? Será que agora eu não me senti totalmente igualado a esse homem? E se você se sentiu assim, ainda há tempo de mudar, porque ainda não ouviu um grito: dá-me a tua alma. Você está ouvindo o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. E esse Evangelion vem de eu, que é bom, boa, e angelia, que é notícia, nova, uma boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é que a vida de um homem não consiste daquilo que ele possui, mas de quem o possui, dele ser propriedade de Deus, de juntar tesouros no céu. Jesus Cristo se fez pobre. Diz o texto que, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Então ele desceu do céu e assumiu a forma humana. E em forma humana ele deu a vida por mim e por você. O Deus encarnado morre na cruz para que os meus pecados e os teus pecados sejam perdoados. E aí, quando a gente se arrepende e crê pessoalmente, ele morreu por mim. Quando a gente crê nisso e o recebe, então começa um processo de transformação. O Espírito Santo vem habitar em nós. E aí nós começamos a ser transformados no caráter, na vida. E nós deixamos de ser lagartas que destroem a plantação para ser borboletas que polinizam, que embelezam. Então hoje, tenha o seu encontro com Deus. Fale com Jesus Cristo. Onde você estiver. Não sei o que você fez. Não sei como está a sua vida. Mas sei que Deus fala. Porque sua palavra é viva e eficaz.
Sei que Deus falou ao teu coração. Sei que você que está me ouvindo agora, Deus falou ao teu coração. Então, arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Você que é um cristão, mas é um cristão ensimesmado, desigrejado, cheio de raiva, cheio de desejo por dinheiro, que você está no cristianismo para ver se você consegue uma fortuna para garantir a sua velhice, que você esqueceu que é Deus que nos garante e não a fortuna. Então ainda há tempo de mudar. E você que estava desesperado, desesperada, você que está cheio de raiva, cheio de contenda, você que está separando das pessoas, você que está se ensimesmando, deixa Deus falar o teu coração hoje. Mude a tua história hoje, deixa Deus mudar. Reconheça que tudo que você tem, inclusive a alma, é um empréstimo. E que um dia todos nós iremos devolver. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Hoje à noite, lembrando aos alunos do CETAG, nós teremos aula de grego bíblico, né, aqui pelo Facebook. Então, às 8 da noite, às 20 horas, nós teremos aula. E você que quer fazer um seminário à distância, nós temos um seminário terça e quinta, também às 20 horas. Então, faça a sua inscrição. 9203, a Regina vai estar aí, que a Regina sempre bota, 9203-7604, para você fazer. E também tem uma terceira coisa. Nós estamos oferecendo um curso de grego, mas um grego aprofundado, né, de 2 anos. Certo? Então, se você quer se matricular, fazer a pré-matrícula, nós estamos, quando a gente tiver 30 alunos matriculados, a gente já vai iniciar. Então, nós já estamos fazendo as pré-matrículas. Então, as pessoas que já estão interessadas em fazer esse curso, certo? De 2 anos de grego, então você vai ficar uma pessoa especialista em grego. Então, você vai mandar uma mensagem para esse número, que a Regina vai estar aí, 9203-7604, está aí já, ó, 9203-7604. Então, você manda e diz, pastor, eu queria fazer a minha pré-matrícula. Então, eu já estou anotando os nomes das pessoas para começar, para dizer para você, olha, vai começar o nosso curso de grego, começando do zero. Começando do beta A, que é o beabá, alfa, certo? Do beta a alfa. Então, faça esse curso. Vamos estudar. Olha, pessoal, pregar o evangelho é maravilhoso, mas há um ônus. Nós temos que estudar, nós temos que nos empenhar se nós queremos ser instrumentos na mão de Deus. Então, que Deus abençoe. Até mais tarde, às 20 horas, aqui. E vai ficar também postado no meu canal no YouTube. Vai lá e inscreva-se. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Nós estamos quase perto de 500 já. 500 alunos, 500 inscritos. Então, você que ainda não é inscrito, vá lá e inscreva-se. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus, com mais um estudo, se Deus assim nos permitir. Lembre-se, todos nós estamos numa fila. E um dia Deus vai dizer, hoje você vai me devolver algo. E o que nós temos? Para quem será? Deus nos abençoe. Que nós possamos chegar no céu, né, com as mãos cheias, né, como diz o Salmo. Deus abençoe sua vida, hoje e sempre.